Boa noite, Anara Martins. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ter que me aproximar. Ornélia, Jocélia, Jaqueline. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com Tayane. Vamos falar um pouco hoje sobre algumas dicas para o início do ano letivo. Vão se apresentando, por favor. Olá, Thaís, boa noite. Seja bem-vinda. Eu não enxergo nada de longe. Mas eu não enxergo de longe. Você sabe disso. Tem que me aproximar. Vamos lá. Tatiana, Alaine, Adri. O Stephanie foi a mesma coisa, era nós duas assim. E ela de óculos, viu? Era muito engraçado. A Débora. Oi, voltei. Estava sem o aplicativo do Face e do Instagram. Seja bem-vinda, Débora. A Lídia. Oi, Lídia. A Lídia é minha aluna do curso. Desculpa, tá? Eu vou botar um pouquinho mais pra frente. Pode ficar à vontade. A Adri, cheguei. Boa noite. De Palmas, Tocantins. Que legal, Jocélia. Wagner. Ornella. Florianópolis. Que legal, Santa Catarina. Piauí ali, Não, ela ia falar oi. Ela ia falar oi. Capitão Poço, Pará, né? Nossa, que legal. Nossa, que legal, muita gente mesmo. O pessoal ficou empolgado com a sua live. Foi uma sugestão de uma mãe, né? Que ela pediu, que ela estava um pouco ansiosa, na verdade um pouco não, muito ansiosa, porque o filho é autista e vai começar agora na escola. Uhum. E aí eu pensei em chamar você, porque você tem muita experiência, né? Você vai falar um pouquinho da sua história, um pouquinho do Rodriguinho. Enquanto o pessoal se apresenta, eu vou pedir que a Tayane se apresente, tá bom? Se você não conhece a Tayane, o Instagram dela é Autismo Vida, que tem um pontinho entre cada letra. A.U. E quando você coloca na busca, ele já aparece logo. Pronto, então sigam ela lá. E se não baixou o e-book, clique lá na descrição do perfil do Instagram que você vai baixar o e-book gratuitamente, tá bom? Agora a Tayane vai se apresentar. Qual o tema de hoje, né? Isso. A gente vai falar sobre algumas dicas para o início do ano letivo, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu sou apenas mãe. Então, é como eu vivenciei essa entrada na escola, o primeiro dia de aula, tenho vivenciado, né? A cada ano. Primeiramente, para validar, né, essa preocupação das mães com o primeiro dia com a escola, né, com a entrada da criança na escola, que realmente é um assunto que é um tema que gera muita tensão, muita ansiedade. Foi um dos períodos mais críticos assim do pós-diagnóstico de Rodriguinho, foi a questão escolar e a questão da busca por escola. Então, hoje a gente não vai falar muito da busca da escola, que é um tema para outra live. Outra live, né? Vamos fazer. É um tema para outra live, porque a gente sabe que tem uma dificuldade grande, né, da questão da inclusão. Mas aí é outra história. Hoje a gente vai falar, você já, vamos dizer, né, que você já escolheu a escola, você já visitou várias escolas e você optou por aquela escola. Então, aquela escola específica que lhe trazia uma certa confiança. Então, o ponto-chave que eu acho é esse. Você, no momento que você fez a sua escolha e a sua procura, que você tenha tido confiança no local e nos profissionais que vão cuidar do seu filho. No projeto pedagógico também. Porque não adianta a gente querer que nosso filho estude numa escola, digamos assim, montessoriana, mas ele não se adapta àquela metodologia. Né? Então a gente tem que saber o que se afina melhor com o temperamento do filho, a personalidade, o jeito, ou até mesmo diagnósticos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Como é que a gente pode saber disso? Quando a gente vai buscar uma escola, geralmente a gente conversa com o coordenador, psicólogo da escola, para saber como é que eles lidam com as crianças, como é que eles ensinam as crianças. E aí eles trazem para a gente um projeto pedagógico da escola. Mostra os livros, fala de questão de adaptação, se a criança precisar de uma certa adaptação. Então, a escola, por exemplo, do meu filho, ela fez questão de me dizer que eles ensinam daquela forma mais tradicional, mas eles também respeitam o tempo da criança. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não
o Rodriguinho não precisou de adaptação escolar, mas outros coleguinhas precisavam. Então, eles foram adaptados. Então, tiveram respeito de olhar, né, para a criança, de ver a necessidade daquela criança. Então, voltando, né, à questão da confiança do projeto pedagógico, que é você conhecer como é que aquela escola vai ensinar seu filho. O método, né? O método, exato. O método. Isso que ela falou é muito interessante, porque uma aluna minha do curso falou o seguinte: Carla, meu filho não se adaptou ao método tradicional, ao modelo tradicional. E ela vai colocar esse ano na escola Montessori. Mas por quê? Porque ela buscou, ela viu, ela observou que o filho dela realmente não estava se adequando, e aí ela quis tentar uma nova proposta. Isso é muito, muito importante. Isso é muito. Só que os pais também têm que entender isso que a Tânia está falando, o projeto pedagógico, conversar com o coordenador, com a psicóloga, porque às vezes as pessoas não têm muito essa noção do que é um projeto pedagógico. E aí coloca na escola e acha que todas as escolas são iguais, que todas vão utilizar o mesmo método. Exato. Enfim, então é importante você saber. Você só vai saber isso conversando, né? Você tem que buscar a fundo, eu levei mesmo um caderninho de dúvidas e perguntas para saber exatamente tudo que eu precisava saber, porque eu conheço o meu filho, né? Eu sei das necessidades dele, isso também é importante. É você saber quais são as necessidades, né? Não buscar apenas... claro que eu sei que cada um tem suas questões, né? Mas pensar mais no seu filho do que nas benesses de uma escola mais próxima, de uma escola que alguém pode levar, né? E você não pode. Claro que tem essas questões, mas tentar pensar mais o que vai ser melhor para aquela criança. Sim, sim. E hoje foi o primeiro dia de aula, né, do Rodriguinho. Foi o primeiro dia de aula de Rodriguinho. E aí, assim, feita essa escolha, né, se você puder levar a criança, eu fiz isso com ele, levei ele para levar o material na escola. E a escola dele dá a oportunidade da gente conhecer a professora que vai ser no ano. Então, já levei ele para conhecer a professora. Você entrega o material na sala dele, então isso é muito importante, porque ele já conheceu, ele já sabia qual era o ambiente que ele ia estudar, quando a carteira que ele ia sentar, todo o método que ele ia usar, a mochila que ia usar, os lápis, que agora ele ia individual, o material dele, tem estojo, então tudo isso ele já começou o ano sabendo. Então essa previsibilidade é importantíssima para a criança, dela saber como é o ambiente escolar, quem é a professora dela, como vai ser a sala dela, onde ela vai sentar, como é a carteira que ela vai sentar. Eu acho que isso foi crucial para hoje ele começar o dia. Realmente ele disse que estava nervoso, mas ele sabia o que ele ia esperar. Então esse nervoso não foi um nervoso que paralisou ele, ou que impediu ele de entrar na escola, ou que fez ele chorar e não querer ir, ser resistente. Não foi esse nervoso, foi um nervoso que eu acho que todo mundo sente com algo novo, né? Sim. Então, se você tem uma expectativa, você fica, né? Talvez ele não seja ansioso, outro nome. Eu ia falar isso, talvez ele estava ansioso e ele não soube dizer exatamente o que era que estava sentindo. Mas assim, foi ótimo, porque ele expressou algum sentimento. A emoção foi. Isso, e aí eu fui passando para ele segurança, porque essa segurança você só tem a partir daquilo que você faz lá atrás, né? De conversar, procurar estudar, procurar saber tudinho da escola, tudo certinho. Você se sentir confiante com aquele local, e aí você vai conseguir passar confiança para a criança. E a criança sente quando você está inseguro, será que aqui é o melhor lugar? Será que vai ser bom? Será que não vai? A criança sente tudo isso. Então hoje ele sentiu que para mim não existe outro lugar, é só aquele ali. Então ele foi, mesmo nervoso, entrou na sala, te abraçou. Aí eu mostrei para ele os coleguinhas que já estavam lá. Depois eu dei tchau e disse que voltava para buscar mais tarde, né? Como ele já tem quase 5 anos e meio, então já é mais tranquilo. Para as crianças menores, tem um certo choro, então você não se... Pelo menos, eu tenho uma pequenininha de 1 ano. Que foi o primeiro dia hoje. Foi o primeiro ano. Na verdade foi quarta. Porque ela começou antes. Adaptação. Mas assim, ela ainda tá chorando. Mas assim, de novo, a confiança. Como eu tenho confiança de que ela tá ali, que ali é o melhor lugar para ela fica chorando, aí eu dou tchau, explico, mamãe vai buscar depois, e eu fico um pouquinho atrás da porta esperando ela parar de chorar. E aí ela, tipo, nem 5 minutos, é só eu sair, a tia pega um brinquedo, consegue distrair,
e ela já para de chorar. Então você não ficar apavorada, porque tá chorando, porque ficou chorando. Então se você tiver certeza que aquele é o melhor lugar, não vai ter esse desespero da sua parte, certo? Isso que você falou é interessante, da confiança dos pais, porque Sim. a mãe de um paciente meu, ela não estava mais sentindo essa confiança na escola e ela estava naquela dúvida, se eu tiro, se eu deixo, e ficou assim durante praticamente o segundo semestre inteiro. E ela ficou muito angustiada com isso, estava sofrendo bastante. E a criança, ela sente. Chegou ao ponto que a criança não queria mais ir para a escola e ele chorava, todo dia ele chorava. É tanto que ela mudou de escola, foi até que conversou com você. Ela disse, não, ela não estava se sentindo bem e ela acabou passando isso também para ele, né? E ele acabou chorando e não quis mais ficar na escola. Mas assim, é importante ter essa confiança, assim, conversar com a professora, principalmente no caso do Rodriguinho. Hoje foi o primeiro dia de aula dele na escola, mas não, ele já estudava antes. Porque eu falei de um jeito que parecia que começou hoje, não. A pequenininha que começou hoje. Mas o Rodriguinho já estudava, mas foi o primeiro dia de aula do ano letivo, né? E é sempre novidade, porque às vezes tem coleguinha novo, professora nova, muda a sala. E aí você tem que fazer todo esse processo. E tudo que ela falou aqui serve tanto para quem vai começar, né, pela primeira vez, como quem vai mudar de escola, ou como o caso do Rodriguinho, tá na mesma escola, não é o primeiro dia da vida. Mudou a professora, mudou o local, que agora ele tem que subir uma escada. Então até isso de subir a escada, porque lá na escola dele, até antes do infantil, é a pasta da escola. E aí quando vai pro infantil, é a pasta de carrinho. Então isso também tem que ser levado assim, na alegria, né? Olha que legal, agora você vai subir escada! Olha que legal, agora você tem sua pasta, vamos escolher o tema. Eu quero da Patrulha Canina, eu quero do McQueen. E por aí vai. Então tudo isso você tem que trazer com alegria. E graças a Deus, a escola, como ele já estava nessa escola no ano anterior, a própria escola vem preparando para essa mudança. Que agora eles estão grandinhos e agora ele vai para a sala que sobe a escada. Essas coisas, elas têm que ser trazidas com alegria, com ludicidade, para a criança também não ficar aquele monstro, agora eu sou infantil, agora eu cresci, agora vai ter muito dever. Sim. Todas as mães... Agora não tem brincadeira. Todas as mães que as crianças passaram por infantil, ou que já estão lá no segundo ano, é muito dever. Então, esse medo já... Com certeza, se é você só ficar pensando nisso, a criança vai sentir. E se falar na frente da criança, ele escuta e pronto. Exatamente, que agora ele vai saber que agora menos brincadeira e mais... Exato, e mais suadeira. Suadeira, verdade. A gente tem que passar o lado bom, né, das coisas. O Rodriguinho faz 6 anos, né? Em junho ele faz 6 anos. Em junho. 29 de junho. Sim, em São Pedro. Então, o que ela falou, se possível, quando for levar os materiais, se a escola permitir, como ela falou da escola que permite, conhecer a professora no momento de entregar os materiais. Ela falou uma coisa também legal que a gente estava conversando antes de começar. Se possível, levar a criança para escolher, mas isso vai depender também de alguns fatores, porque na hora de comprar o material escolar é muita gente, é muita bagunça, às vezes a criança se estressa, o adulto também se estressa. Eu não levei ele para comprar o material, mas quando eu cheguei com o material, mostrei para ele tudo que ele ia usar no ano seguinte. Quando foi para etiquetar os livros, etiquetar as coisas dele, ele fez tudo junto comigo, mostrei, guardei tudo na pasta junto com ele, mostrei a lancheira, mostrei como era que bebia na garrafinha, mostrei como era que abria, fiz ele tentar abrir, aí ficou duro, aí eu falei que tinha que pedir ajuda à tia, então todo um passo a passo que ele provavelmente podia ser que ele tivesse a iniciativa de fazer, mas eu não sei, né? Eu não sei como às vezes se comporta diante de tanta criança, barulho, não sei o que. Então, tanta novidade, né? Então eu avisei a tia. Então, também é importante, é uma dica que uma colega minha, uma amiga minha fala, Evelyn, vocês devem conhecer do blog Poder dos Pais. Ela fala que ela faz um histórico da filha, né? Diz Estela é assim, assim, assado, ela gosta disso, gosta daquilo, não gosta disso. Então, tudo que Estela gosta, que Estela não gosta, tem nessa cartinha, uma cartinha simples, que ela entrega para todos os funcionários da escola, para conhecer a filha dela, independente de qualquer diagnóstico, entendeu? Saber quem ela é. Então, isso também é importante. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, também é bem legal. Eu nunca fiz, eu geralmente converso mesmo
com a tia lá na hora, quando eu conheço a tia, eu converso sobre ele. Foi legal que a tia anterior dele conversou com a tia atual esse ano. Então ela já passou todo o histórico dele, como é que ele é, como ele se comporta, até a questão emocional mesmo, como é que ele se sente com algumas questões. Então tudo isso foi legal. E eu também solicitei a psicóloga da escola no ano passado que quando fosse trocar a professora, que elas se conversassem, porque às vezes não acontece, gente, essa conversa. Então às vezes o aluno chega na sala e a escola prefere não falar que a criança tem um diagnóstico, vamos ver como é que a professora vai lidar primeiro, depois a gente fala. Então assim, eu não concordo sinceramente com isso. Eu acho que tem que dizer tudo que a criança tem, tudo que ela apresenta, para poder o professor saber o que esperar. Imagine ele tomar aquele susto, pode até ser inviável isso para ele, pode até ser ruim. Sim, isso é bem comum até. Eu tenho meu cunhado, ele é professor de história, e ele, quando chegou na sala, tinham duas crianças autistas e ele não foi comunicado. Isso é um absurdo. E tipo, ele tinha acabado de se formar, professor de história, ele no ensino fundamental. Né? A gente também tem que pensar que para o professor não é fácil, né? Então, ele tem toda uma dinâmica que ele tem que mudar, porque ele tem crianças com necessidades, sim, especiais. Né? Necessidades específicas, inclusive. Então, é importante que você avise ao coordenador, avise a professora, que eu quero que quando começar as aulas, ela já saiba quem é o meu filho. E, se possível, essa cartinha, você entregar já, porque aí não foi a coordenadora que falou, você que está dizendo quem é o seu filho. Sim, e a professora também não é recebida com um susto, né, inesperado. Ela já sabe... Né? E também ela não, ela nem vai hipervalorizar, nem vai desvalorizar, né? Ela vai saber exatamente o que é. Ela nem vai achar, meu Deus, é um autista. Sim. Não, ela vai achar, eu estou recebendo um autista, mas ele é verbal, digamos assim, né? No caso do Rodriguinho, é um autista verbal, ele não tem dificuldade na escola, ele passou o ano passado tranquilo, não precisamos de nenhuma intervenção mais séria. Então, os profissionais que vieram para contribuir, para uma coisa leve e tal. Então, ou não, ele é não verbal, mas ele tem estereotipia assim assado, ele tem medo disso, medo daquilo. Eu esqueci no ano passado de comunicar a tia Carice, eu já falei que não pra tia. Eu esqueci de comunicar a ela que o Rodriguinho tinha medo de formiga. Na época, o medo era bem crítico, sabe? E aí eu esqueci, no primeiro dia de aula eu falei várias coisas, mas esqueci do medo do inseto. Acho que eu nem pensei que ia ter formiga na sala. Na escola, Ana. Ai, meu Deus. Resultado, tinha formiga. E aí, minha gente, ela disse que ele enlouqueceu na sala, formiga. E ela não tinha entendido o que ele estava falando. E depois foi que viu que era um inseto. E assim, um detalhe que eu esqueci. Um detalhe bem pequeno, né, formiga? E aí quase, mas aí ela conseguiu acalmar ele, matou a formiga foi embora e aí conseguiu acalmar. Mas podia ter gerado uma catástrofe maior, né? Dependendo da fobia, né? Adorei essa ideia da Evelyn, de fazer a cartinha para apresentar. Exato. E aí todo mundo fica conhecendo, porque ela não entrega só a professora, ela entrega do porteiro até quem entrega o lanche, todo mundo. Melhor ainda, né? Que a inclusão tem que começar lá do início da porta, do porteiro. Outra coisa legal que você comentou foi a questão do parquinho, não foi? Estava conversando. Sim, aí assim, o que eu faço? Tanto no dia de conhecer a tia, de levar o material, como nos dias normais de aula, eu deixo que na saída eles brinquem um pouco no parquinho, para eles verem que tem coisa legal na escola para fazer. Apesar de que nesses primeiros dias de adaptação, a escola sempre não começa as aulas, né? Tem sempre uma brincadeira e tal, para eles verem que a escola é legal. Que a escola não é só estudar, ficar sentado, sem fazer nada, ou prestando atenção na professora, né? Então eu deixo um pouquinho no parquinho na saída, às vezes eles ficam até sem querer ir embora, brincam um pouquinho com os amiguinhos da própria sala, que também as mães deixaram um pouquinho brincando. Então isso também é importante para a criança conhecer também o ambiente escolar. Né? Às vezes ela só faz aquilo ali que está no roteiro da turminha dela. E aí algumas coisas se passam. E com a liberdade no final da aula, fica mais tranquilo. Sim. Também a importância de conhecer a professora. A gente falou de conhecer a professora, conhecer o projeto político-pedagógico, a questão dos materiais. Se ficar inviável levar a criança no dia de comprar, fazer como ela fez.
separar as coisas com a criança, etiquetar, guardar no estojo, guardar na pasta, fazer com que ela faça parte desse processo. Exatamente. É bem bacana isso. E também a questão da psicóloga, né, que você Sim, falou, que eu achei tem algumas interessante. escolas que não tem psicólogo. E é importante esse profissional estar na escola, ou algum outro profissional, ou não, né? E algum outro profissional que trabalhe com criança, né? Um fonoaudiólogo, algum terapeuta, né? Por quê? É esse profissional que vai conseguir identificar algumas questões que a criança necessita, né? Algumas necessidades, da criança. Então, Rodriguinho, a escola anterior de Rodriguinho não tinha psicólogo. E isso é uma falha grande porque não tinha essa pessoa que podia fazer essa mediação com os pais, de explicar o que é que estava acontecendo com a criança e também do profissional e conversar. Por exemplo, a fono de Rodriguinho conversava com a coordenadora, que era psicopedagoga, e a dona da escola. Então não tinha esse profissional que ia absorver aquilo ali e repassar da forma mais, digamos assim, eficiente possível, certo? Então é importante escola ter psicólogo, sim, é importante muito. Então você pergunte quando você for, eu acho que nessa altura vocês todos já escolheram a escola, né? Mas assim, é importante você saber se tem psicóloga. Se tiver, conversar com ela sobre o seu filho, sobre os seus medos, suas questões todas, porque aí ela vai estar ciente de quem é você. Se você é uma mãe que está interessada em saber todo o andamento da vida escolar do seu filho, isso é muito importante. Sim, e também se a criança fizer acompanhamento na sala de recursos, também conversar com a professora, com o profissional que fica lá, né? Isso, tanto a professora da sala, né, que é a sala comum, sala regular, como a sala de recursos também, se tiver mediador. É importante o pai conversar e saber o que está acontecendo, né, tirar dúvidas, porque às vezes eu vejo que os pais ficam com vergonha de perguntar, ficam com receio. Não pode ter vergonha de jeito nenhum. Tem que perguntar tudo e tem que falar tudo. Eu sou bem cara de pau. Eu sou bem cara dura, então quando alguma coisa me incomoda, quando eu vejo alguma coisa que não tá certo, eu pergunto. E assim, a dica que eu dou em relação a perguntar as coisas, a procurar saber, que você não vá com 7 pedras na mão, sim, né? Que você vá na brincadeira, na maciota, rindo, sorrindo sempre, pra pessoa ver que você não tá querendo briga, que você tá querendo contribuir, porque isso conta muito, né? O professor que tá lá, ele sabe quem é o pai que quer contribuir, que quer estar junto, que quer ser parceiro. Então, quando você é parceiro da professora ou da escola, tudo flui mais fácil. Isso é importante. O que ela quer dizer assim, não chegar lá demonstrando que você quer testar a pessoa. Não, seja sincero, verdadeiro, diga o que você está sentindo, quais são suas impressões, mas de forma simpática, né? Sem briga, não vale a pena brigar. Eu já briguei, tá? Mas eu cheguei, não nessa escola, na escola anterior, eu cheguei no meu limite, eu realmente tava, né, sem aguentar, então eu acabei perdendo mesmo as estribeiras. Mas o meu conselho é que você não faça isso. Então não chegue a esse ponto também, né? Vá conversando com calma, e aí para ver se consegue chegar no denominador. Se não chegar de forma pacífica, não tem problema, muda, a gente dá um jeito. Mas não vale a pena não brigar. Vai tranquilo, porque é a forma mais fácil de você conseguir lidar com as pessoas, com um sorriso no rosto, com calma e tratando as pessoas bem. Ninguém gosta de ser maltratado. Verdade. Isso é importante. Eu vou abrir um pouco para as perguntas. Eu estou vendo que o pessoal está comentando bastante. Vamos lá. Tinha muito lá em cima, né? Tinha passar, aqui, não? Deixa eu voltar aqui. Eu faço histórico na capa do caderno. Que legal. Fala um pouco que ele gosta das dificuldades. Isso mesmo, muito bem. E esse ano ela vai mudar de escola, levei ela para conhecer, vamos ver como ela vai agir com tudo novo. É o que você falou, né? Aqui, ó.
Aí Ana botou, meu filho tem 4 anos, não consigo fazer atividades com ele. O que faço? No caso, os deveres de casa, né? É verdade, a gente esqueceu de falar dos deveres de casa. Ele fica focado no espiral para poder tirar dos livros. O Rodriguinho também gosta. Não, o Rodriguinho, ele quer... Tem alguma dica? Quando tem o espiral, o Rodriguinho fica querendo que o negócio fique certinho lá. Se ele sair eu também tenho isso. Ele tem que enfiar de volta. Eu tenho isso também. Você tem toque. Eu acho que eu tenho um pouquinho mesmo. E aí ele fica querendo enfiar o negócio de volta no buraco. Mas assim, tenta trazer... eu não sou especialista não, eu vou falar o que eu faço. Não, como mãe, né? Como você se apresentou. Eu coloco firme, né? Na hora do dever, o negócio é sério. Eu sou uma pessoa rígida. Então, eu até falo para os profissionais, eu sou rígida. Eu até tenho que melhorar essa minha rigidez, porque ele acaba tendo uma certa rigidez de comportamento. Eu acho que também é um pouco meu. Porque aí a questão da rotina, né? Todos os dias eu faço dever após o almoço. Faça chuva, faça sol. Depois do almoço, a gente vai sentar na mesinha e vai fazer o dever. Vai ter choro, vai ter tudo, vai ter reza, mas a gente vai sentar para fazer o dever. Então, isso pra mim é crucial, porque aí ele entende que não existe outra possibilidade ali não. Ali ele vai sentar pra fazer. Essa rigidez minha é um pouco loucura, mas assim, funciona lá em casa. É o que funciona pra mim, tá? Então funciona eu ter esse horário certinho pra fazer. E quando começar muita viagem, mexer no espiral, mexer no não sei o que, eu chamo na chincha, tá? Aqui, senão, e aí aquela educação. A disciplina positiva, até fiz um curso, né, com o Carlos, então eu falei pra psicóloga, eu falei, lá em casa eu tento, mas assim, na hora que às vezes funciona uma prensa mesmo, aqui, vamos chegar junto e tal. Chamou a atenção. Às vezes tem que chamar a atenção várias vezes, mas a minha experiência é que depois que eu coloquei esse horário certinho, essa rotina, ele entendeu que aquele momento é o momento de fazer o dever. Então, não tem, mesmo que ele tente fazer firula, ficar enrolando, uma hora ele vai perceber que aquilo ali é aquela hora, não vai conseguir fugir daquilo ali. Então eu acho que isso é importante. Sim. Como você falou, né, da disciplina positiva, o que a gente faz às vezes não, né? Uma das ferramentas que eu gosto muito é as escolhas limitadas. Porque quando você se propõe a utilizar as ferramentas da disciplina positiva, você quer ser gentil, mas sem perder a firmeza. Então, a criança ela tem que fazer o dever. Ela não tem opção. Então, digamos, você pode pedir para ela escolher. Você quer fazer o dever na mesa pequena ou na mesa grande? Sei lá, digamos assim. Aí a criança, hoje eu quero fazer na mesa grande, que é a mesa que o papai trabalha. Então, você vai fazer, mas você vai fazer. Então, eu acho que é a ferramenta que eu mais gosto. Porque, às vezes, os meus pacientes não querem fazer o exercício. Aí eu falo, você quer fazer como? Você quer fazer o exercício primeiro e depois brincar? Ou você quer, brincar e quem perder faz o exercício? Aí eu dou essas opções. Aí ele, eu quero fazer assim, pronto. Mas ele faz o que a gente... No final a criança faz o que a gente quer. Só que a gente dá as escolhas, dá essa possibilidade para ela escolher, porque ela se sente importante. Minha mãe tá... Como você fez, eu achei fantástico dele ajudar a guardar os materiais. Então ele fez parte. Você foi lá, escolheu, porque se fosse para levar realmente não ia ter como. Mas você perguntou qual o tema da pasta você quer. Isso. Então você levou em consideração. Então não acho que você é tão rígido assim não. Você também considera a opinião de Rodriguinho. Você perguntou qual tema você quer. Vamos arrumar juntos. Então isso é legal, né? Porque você considera a opinião dele também. É importante. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Pessoal, manda as perguntas de novo. Alguém falou, meu filho tem... Baixa aí. Deixa eu ver aqui. Meu filho tem 6 anos. Alguém falou. Deixa eu ver aqui. Foi aqui no Instagram? Meu filho tem 4 anos. Foi o que a gente respondeu agora, foi. Verdade. Eu acho que tem mais pergunta aqui no Face. Vamos ver. As professoras anteriores. Vamos ver. Tem também, Meu filho também vai mudar de escola esse ano. Alguém falou. Isso mesmo, gente. Na mudança é fazer com que conhecer mesmo, fazer a criança ir conhecer o local. E passar o máximo de confiança possível para ela. Né? Mesmo que ela não consiga demonstrar em palavras, que ela demonstre com comportamento, está sempre falando. Mesmo que você ache que ela não está entendendo, né? É importante que você fale, porque às vezes eu tinha essa sensação. Quando o Rodriguinho não se comunicava muito comigo, eu tinha a sensação que eu falava para as paredes. E ele não entendia, né? Mas ele entendia tudo. Então, tanto é que depois, essa confiança que ele tem de mim foi do tempo, né, que eu venho com ele demonstrando que tudo
que ia acontecer, acontecia daquela forma, que era legal, que ele ia passar por aquilo. E depois, quando acontecia, você retomar. Por exemplo, hoje, quando ele saiu da escola, ele disse que não estava mais nervoso. E aí eu falei, tá vendo? Foi legal. A tia foi legal? Foi. A tia foi legal. O que foi que você fez? Então, hoje ele já consegue contar o que ele fez. Ele falou que ela fez uma coisa... Ela falou uma coisa chatinha. O que foi que ela falou? Ela falou que não podia arriscar a carteira. Eu disse, então não foi chatinha. Então ela falou certo. Ela explicou as regras, né, da escola. Não pode arriscar a carteira. E aí ele achou chatinha, porque, né, deve ter impedido ele de desenhar. Ai, Rodriguinho, deixa eu ver aqui. Tem muito aqui no Facebook. Deixa eu voltar, viu? Deixa eu ver aqui, porque tem muito comentário. Eu queria ver as dúvidas. Será que aqui é uma dúvida? Consegue acompanhar junto com a sua turma, só que ele tem dificuldade para interpretar e compreender o que se é perguntado. Percebo que isso atrapalha em todos os aspectos da vida escolar. Então, isso é uma questão de adaptação de currículo, né? Essa questão ele conseguir acompanhar, mas não consegue interpretar e compreender. Tem alguns exercícios, até tem um grupo de WhatsApp que é acompanhamento pedagógico, alguma coisa assim, esqueci o nome do grupo. Mas isso você consegue até no próprio Google. Exercício de alfabetização, adaptação escolar, você põe assim na busca que você consegue. E aí os textos eles vêm com imagens para a criança completar. E aí ela consegue concretizar um pouco daquela interpretação. E aí depois vem as perguntas. Isso é treino, Célia. Isso é treino, não tem outra história. E aí você fazer com ele em casa esse treino. Se tem algum profissional que acompanha ele, se for para psicopedagogo, é importante. Nesse caso, ele não está conseguindo compreender o que lê, é importante o psicopedagogo entrar na jogada, porque aí ele vai te orientar a fazer ele vai fazer os treinos com a criança e vai também te orientar a fazer em casa. Que aí você lê o texto com ele com aquelas imagens concretas. Então, algumas palavras são trocadas, no lugar da palavra é a imagem. Ele consegue concretizar melhor. E depois você fazer a pergunta. Tipo, o barco virou no rio com 10 índios. A frase é essa. O que foi que virou no rio? Aí foi o barco. Então começa simples e depois vai complicando um pouquinho as frases para ele. E também uma orientação que eu dou, às vezes não, quando eu dou supervisão para os profissionais, é que quando vai dar uma instrução, às vezes ele fala, eu dou uma instrução verbal, a criança não entende. Porque muitas vezes a criança precisa de um outro apoio, de um apoio visual. Então você não precisa, não é só você chegar e falar, faça assim, 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 assado, e depois sair, porque eles falam, mas depois quando eu dou as costas ele já não lembra mais do que eu falei. Porque precisa do concreto. Então, faça uma coisa assim que você consiga segmentar, fragmentar em frases simples, curtas, e utilize apoio visual, porque fica mais fácil para a criança, e depois você vai complementando. Alguém perguntou se o Rodriguinho entrou na escola com que idade? Então, o Rodriguinho frequentou berçário desde os 6 meses, e esse berçário dele virou escola, então ele ficou nesse berçário escola até os 4 anos e meio. E aí ele saiu, foi para uma escola mesmo, que não era berçário, com 4 anos e meio. Que foi ano passado, né? Que foi em 2016. Por exemplo, ele foi para a escola, saiu do berçário em outubro de 2017. Eu não consegui esperar, eu tive alguns problemas nessa escola anterior, eu não consegui esperar o ano acabar. Você não esperou? E aí não, eu queria esperar, mas não consegui. Eu pensei que ele tinha começado no início do ano passado. Não, ele começou em outubro de 2017, quer dizer, a turma, imagine, eu estava desesperada mesmo. Sim. Porque a turma já estava, coleguinhas que ele nunca viu. Eu fico emocionada de lembrar, porque foi um período muito complicado da nossa vida. Porque ele estava resistente para ir para outra escola de uma forma que eu tive que tirar, né? Não era uma resistência qualquer, era uma resistência séria. E aí estava afetando a minha saúde mental, inclusive, e a da família inteira. E aí eu tive que tirar ele dessa escola. E eu escolhi que é a escola atual que ele está, para ele ir. Então, era o final do ano, faltava 1 mês e meio para acabar as aulas. O objetivo maior dele ir para a escola no final do ano era que ele não esquecesse o ambiente escolar. Sim. Mas a minha agonia é porque ele nunca tinha vivido uma escola tão grande, né? Eram pessoas totalmente novas. Tudo novo para ele. Tudo novo. E aí a forma que a escola, porque também depende muito da forma como a escola faz uma adaptação. A escola de Rodriguinho atual, ela tem uma consistência
na adaptação da criança, porque eles têm muita confiança naquilo que eles fazem. A adaptação é assim, eles vão dizer como é. E vai ser assim para todo mundo. Claro que tem as adaptações da adaptação, sim, porque tem as necessidades especiais. Mas assim, né? Eles tentam primeiro da forma como eles sabem muito, tem muita experiência. E aí depois é que vai, né, afrouxando aqui, afrouxando dali, mas geralmente é o que eles entendem de certo, né? E aí foi maravilhoso, porque foi uma semana de adaptação e depois ele estava completamente à vontade na escola. De uma criança que tinha resistência demais à escola e não conhecia ninguém. Então, assim, foi uma vitória muito grande, foi um alívio muito grande ter encontrado um local que conseguisse lidar com ele. Ele tinha 4 anos e meio nessa época, ainda não se comunicava direito, não contava as coisas para mim, falava tudo. Algumas pessoas perguntam, Rodriguinho teve atraso de fala? Ele não teve atraso de fala, ele teve atraso de linguagem. Ele falava tudo, ele tinha um vocabulário vasto, mas ele não se comunicava com a gente, ele não respondia nossas perguntas, ele não contava história. Era assim. Tinha muita ecolalia, Tayane? Ele ainda tem muita ecolalia, e eu até tinha dado uma dica de que ele melhorou muito a ecolalia. Dica não, eu acho que todos os profissionais devem falar. Tipo, 0 desenho. Eu passei um tempo sem colocar desenho para ele, eu colocava só música. Sim. E aí funcionou muito. Principalmente à noite, quando as crianças ficam assistindo muito desenho à noite. Eu tenho pais que relatam que a criança acorda à noite, repete tudo do desenho e depois volta ainda a dormir. Então, nas férias, as coisas desregularam um pouco em relação à televisão lá em casa, né? Ele acabou que fica à noite, né? Mas à noite, eu passo o dia inteiro sem assistir, mas à noite eu não tenho ajuda. E aí eu boto, eu digo que televisão é necessidade do adulto, não é necessidade da criança. Eu tenho necessidade de ligar a televisão para fazer a janta deles, por exemplo. E aí o horário pior é o horário que eles ficam, que é à noite. E aí ele assiste o tal do Trolls, e aí é o dia todo falando desse Trolls, porque ele assistiu à noite, então no outro dia ele vai ficar contando a história e falando as falas do Trolls, imitando e tal, entendeu? Verdade. Tem mais perguntas aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Boa noite, cheguei a tempo. Aqui, eu vou colocar o meu filho esse ano na escola, já tô perdendo o sono, vai dar tudo certo. Não perca o sono. Aqui, porque ele não para sentado. Então, exatamente. Procure saber na escola quais são as estratégias que eles utilizam para esse caso, né? Eu espero que ele já esteja fazendo alguma terapia, né, para questão da hiperatividade. E aí, nessas terapias, ele vai estar trabalhando essas questões, mas aí você passa para a escola também que ele já está sendo trabalhado em relação a isso, a terapia está andando, porque a preocupação da escola também é essa. Será que a criança está sendo tratada fora daqui? Sim. Será que a gente está fazendo esse trabalho todo e não estou tendo um respaldo do lado de fora? Isso também conta. Lembrando que é uma rede, né? Escola, terapia e família. Porque senão fica a escola culpabilizando a família culpabiliza a escola, quando na verdade todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Isso. Vamos ver aqui no Facebook. Vamos ver se você vê alguma interrogação aí, porque infelizmente não vai dar para ler todos os comentários. Eu queria perguntas. Tem mais um Insta, né? Deixa eu ver aqui. Sofri 2 anos com meu filho, só ficava 1 mês na escola. Tinha que tirar por falta de cuidados básicos. Agora matriculei, dei uma escolinha particular. Estou muito confiante de dar certo. Vai dar certo, com fé em Deus. Sim, outra dica boa, como você fez o caso, só que infelizmente a experiência não foi muito boa, de começar por uma escola menor, né? No caso, uma escola pequena, com poucas crianças e tal. E aí, porque no caso do Rodrigo, infelizmente não deu muito certo. Foi diferente. Não começar de cara já com uma escola tão grande, né? Mas às vezes a criança se sente mais confortável com menos alunos, a professora consegue dar mais atenção. Então, às vezes funciona. Mas, assim, o que funcionou mais com o Rodriguinho, porque cada caso é um caso, né? Você vai saber quem é seu filho. Então, com o Rodriguinho, o que funcionou foi a questão da rotina, da bem estruturada da escola. Às vezes, uma escola menor não tem é mais maleável em relação à rotina, em relação à estrutura do dia, do que vai acontecer naquele dia. Mas aí o que o Rodriguinho se adaptou melhor é saber cada dia o que vai acontecer. Então, como ele gosta de ter essa sequência certinha, então para ele se sente confortável dessa forma. A previsibilidade, né? Deixa ele mais seguro. Aqui, ó. Ela falou que ele não senta. Meu filho que não senta em nenhum momento. Dedé, nosso compadre. Seja bem-vindo.
Eduardo botou aqui. Na escola particular, nós pais podemos exigir um professor assistente na sala de aula? Sim. Tem respaldo legal ou não? Ótima pergunta, Eduardo. Sim, tem super respaldo legal, né? Na lei... Eu esqueci só o número da lei, tá? Mas... Eu tô me fugindo da memória agora. Você pesquisa Lei brasileira de inclusão. Sim, mas ela queria lembrar o número, entendeu? Não, mas se você botar porque tem a Lei Brasileira da Inclusão. LBI, né? Você vai, lá tem dizendo que toda criança que tem a necessidade de ter um moderador, de ter um assistente, uma AT, né? Na sala de aula, o colégio, a escola tem que providenciar esse profissional, tem que ser capacitado esse profissional. E não pode pagar, o pai não pode pagar por fora por causa disso. É ilegal pagar por fora, tá? Então, tem muitas escolas que recusam a matrícula da criança porque elas não querem ter esse custo a mais. Sim. Certo? E tem algumas escolas que os pais pagam. Isso. E já recebeu até multa por causa disso. Mas né? assim, mesmo mexendo no bolso, as escolas infringem as leis na cara de pau mesmo. Vamos Então, ver. você pode exigir sim, deve exigir. A vírgula do cara, meu filho tem 1 ano e 4 meses, não obedece ordem, deve ser comando. Você acha que devo colocar na escola? A vírgula, se eu não estiver enganada, ela está suspeitando de autismo no filho dela. Ela participa sempre das minhas lives. Olha, a vírgula, a gente tem que avaliar. Ele está fazendo acompanhamento fonoaudiológico, está fazendo os acompanhamentos, que eu lembro que você ficou de procurar. Depois é melhor falar com ela, mas porque assim, cada caso é um caso, né? exato. Porque tem que ver se ele está fazendo os acompanhamentos, tudo Eu direitinho. acho assim, cara, o que eu converso muito com algumas amigas minhas que colocaram o filho agora com 3 anos, Sim. porque tem alguns pré-requisitos para a criança ir para a escola. Porque ele tem 1 né? ano e 4. Eu acho que é cedo. Se a criança ela não consegue algumas coisas que precisa, por exemplo, para ela estar na escola, porque agora eu não me lembro exatamente o que a gente tinha conversado, mas é porque tem algumas questões que é interessante, tipo essa de atender comandos, da criança conseguir sentar. Claro que vai ter um momento que a criança vai chegar numa idade que ela vai ter que ir para a escola, né? Mesmo que ela não consiga se sentar. Mas nessa idade ela já vai ter um tempo de terapia que vai conseguir trazer algumas questões para a criança. Algumas questões que ajudem a estar naquele ambiente. Não é porque a escola não vai conseguir, é porque talvez não seja benéfico para a criança. O que ela está querendo dizer é o seguinte, não é simplesmente pegar a criança e colocar na escola que vai resolver o problema. É importante que ele comece os acompanhamentos, que veja, faça uma avaliação detalhada da criança. E aí, quando ele for inserido na escola, ter esse feedback, né? Ter essa conversa, né? Exatamente. Porque, às vezes... O profissional que acompanha que vai também orientar isso. E tem alguns pais que pensam assim, ele não fala porque não está na escola, vou colocar na escola que vai resolver. Não é bem assim. É bom procurar É bom não. O ideal é que procure um fonoaudiólogo, que ele passe por uma avaliação, ver como é que está a linguagem, o porquê desse atraso. E aí o fonoaudiólogo, juntamente com a equipe, vai ver se realmente se tem a necessidade de colocar na escola naquele momento, se a criança precisa de mais um tempo de terapia, entende? Para colocar na escola, justamente por causa dessas habilidades. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Ele não assiste nada, ele prefere música sertaneja. Aqui botou aqui. Que tipo de música você colocava pra ele? É o que ele gosta, né? Ele gosta de musicais da Disney. Então ele gosta de assistir todas a trilha sonora de filmes da Disney, né? Frozen, Aladdin. Esses filmes todos da Disney ele ama. Então colocava os clipes musicais. E aí vai depender do gosto da criança, né? Eu acho interessante até introduzir, mesmo que a criança não goste, as músicas da Disney, porque são músicas bonitas, né? E é importante que a criança escute, né? Seja alimentada de forma bem alimentada musicalmente. Sim. Deixa eu ver. Ok, tem uma pergunta aqui, ó. Eugênia, quando a criança entrar na crise de choro na escola, como agir? Olha, você fala... eu posso falar minha... Fala da sua experiência, né? fala. Já aconteceu na escola anterior de Rodriguinho entrar em crise. Sim. E a escola anterior, ele não tinha experiência de fazer numa crise. Não sabia o que fazer. Então carregaram ele no colo, ele não suporta ficar no colo na época. Sim. Ele não suportava ficar no colo quando ele se debatia. Então... O que eu faria, né? Porque hoje ele nunca teve crise nessa escola atual, ele teve nessa que passou. Então, conversar, naquela coisa do início, né? Sim. Procurar saber se eles têm profissionais capacitados para lidar com essas situações. E são situações atípicas,
né? Então, como é que vocês lidam se uma criança tem uma crise sensorial? O que é que vocês fazem? Então, você tem que, primeiro de tudo, procurar saber na escola como é que eles lidam. Eu faria isso. Sim. Eu fiz, inclusive, porque na época que ele entrou, ele ainda apresentava, mas graças a Deus, depois ele não teve mais nenhuma. Quando ele entrou na escola nova, ele não teve crise nenhuma. Infelizmente, até eu vi uma reportagem essa semana que passou de uma professora lá nos Estados Unidos que a criança entrou em crise e ela saiu puxando pelo corredor, pelo braço, não sei se você viu. Não vi, não. Ela foi demitida da escola, tudo porque as câmeras filmaram e ela foi demitida. Não vi, graças a Deus, eu nem gosto dessas coisas. Você falou, eu lembrei. Enfim. A criança autista que faz acompanhamento com TO não precisa de terapia? Sim, não entendi. Não, faz acompanhamento com TO, não precisa de terapia. No caso, não precisaria de outras terapias, você vai depender da demanda da criança. Né? Mas geralmente a criança geralmente precisa de muito mais coisa. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Tem muita coisa. Aqui, o neuropediatra e a fonoaudióloga que recomendou ele começar a estudar para se desenvolver melhor. Sim, entendeu? se existe uma recomendação de todos os profissionais que acompanham a criança. Então, fica tranquila, é porque acham que é a forma melhor dele de se desenvolver. Então, pronto. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Foi alfabetizado, não fala e nem escreve. Era o que ela fez em várias. Eu tenho um isso, filho de 10 anos que ele foi alfabetizado, né? Isso, não fala e nem escreve manual, escreve no computador, notebook. Ótimo que ele consegue se comunicar, né? Sim. E aí você entender que essa é a forma que ele encontrou de se comunicar. Que ótimo. Isso né? é interessante, né? Que a escola também tem que ter essa... Isso, tem que ter esse poder de entender. Porque eu conheço um autista aqui que ele tem 15 ou 16 e ele também escreve, mas a letra dele, ele tem muita disgrafia, né? Ele escreve com muita força, muita dificuldade. Então, tem algumas atividades que ele faz escrita e outras ele faz no computador. E a escola tem essa flexibilidade, né? E permite que ele faça isso. Aqui, olha, eu vi e fiquei horrorizada com as imagens. Assim, infelizmente, eu lembrei dessa situação triste. Aqui ela botou que está sendo uma terapia porque vai mudar de cidade. Aqui não tem pergunta, mas é porque teve muitos comentários. Eu acho que teve mais comentário do que pergunta. Aí a gente, quando vai passando, eu fico procurando as interrogações para ver se eu consigo responder pelo menos a maioria das perguntas. Mas enfim, foi ótimo. Quero te agradecer, né? Com certeza você virá outras vezes. Estou à disposição. Foi muito bom. O pessoal assim, interagiu bastante, fez muitos comentários, muitas perguntas. Ela botou essa ferramenta muito importante. Eu acredito que a live é uma ferramenta interessante para aproximar, né, as pessoas. Eu gosto que é mais interativo. A pessoa pergunta, eu respondo na hora. Isso. Quando eu gravava os vídeos, eu ficava, meu Deus, eu não estou vendo quem está do outro lado. Eu ficava meio angustiada. Eu gostava, mas eu gosto de ter esse contato. A interação é melhor. Saber quem são as pessoas, de onde são e tal. Sempre tem gente nova. Enfim, o pessoal está aqui dizendo aqui... diz que é a ferramenta da informática, da acessibilidade. Parabéns, obrigada. Eu que agradeço pela presença de vocês até o final, foi quase 1 hora, né, de live. E acabei de colocar aqui o link do e-book para vocês clicarem, é gratuito. Que bom que você gostou, Lídia. A Lídia, ela é professora, minha aluna do curso. Que bom que você gostou, viu? E aí eu vou ter que encerrar porque também o Instagram, quando chegar 1 hora, ele encerra. Corta, né? Ele corta, até 1 hora. Tá bom? Um abraço, até segunda. Se ele quiser falar mais alguma coisa, dá tempo, ainda tem 5 minutos. Estou à disposição também, se vocês quiserem fazer perguntas lá no direct do meu Instagram, @a.u.autismovida, com pontinhos. Isso. Eu não tenho como resolver esse problema. Tem outro Autismo Vida, Tem, Autismo Vida sem nada, inteiro. Tem Autismo em Vida também, então eu só consegui dessa forma. Entendi. Mas não tem problema não, vocês põem lá na busca, não vão achar fácil. É o diferencial, porque se você botar A.U.T já vai sair. Já vai direto. E aí vocês podem me fazer perguntas lá. O que eu posso falar é com a minha experiência, como eu tentei falar aqui pra vocês. Espero ter sido mais clara possível. Mas podem fazer perguntas lá que eu estou à disposição para responder. Podem contar comigo. E assim, eu trouxe a Tayane hoje, mas a ideia é trazer outras mães também, né? Eu quero
Na verdade, quinta-feira, né? Tem outra mãe, a Estela, que ela é minha aluna do curso. Eu vou trazer minhas alunas também para falar um pouco da experiência delas. Que legal. Então é bom a gente ouvir as mães também, né? Ouvir o outro lado, porque eu não sou mãe, eu sou terapeuta. E é bom eu sou só mãe, não sou terapeuta. E é bom a gente conversar, né? Para poder trocar experiências, ter esse feedback, tá bom? Um abraço e até quinta-feira. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Pode encerrar?